Uma boa noite a todos, então. Boa noite. Vamos então continuar com nossos estudos. Sua luz deve brilhar e manifestar a todos a luz interior que brilha em você, através de seus atos e de suas palavras de compreensão e de otimismo. Seja você mesmo sua própria luz, iluminando a todos com suas palavras de conforto e incentivo. Com seu sorriso de entusiasmo e de encorajamento, com seu exemplo de fé e otimismo. Então vamos fazer a nossa prece e vamos então rogar aos nossos amigos, nossos familiares, a todos sob a tutela do nosso amado Pai Francisco, que possamos trabalhar com Jesus nessa seara, divulgando a doutrina espírita, Consolador prometido. Que Deus nos abençoe e ilumine a todos, não só aqui dentro, mas no ambiente externo, aos vizinhos, ao bairro, a todos aqueles que irão acompanhar em seus lares, que possam receber o amparo e que possa o nosso mentor amigo nos inspirar, que a gente tenha um bom entendimento do conteúdo da noite de hoje. Muito obrigado, Senhor, e damos início então com nossos estudos da noite, que assim seja. Que assim seja. O negócio ficou preto aqui, ó. Não, tem que... Tem mulher que tem que apertar. Ele desliga sozinho? Ah, se ficar muito tempo ali, ele desliga. Mas ele já apagou e... Sim, ele apaga, daí tem que ligar de novo. Um minutinho para problemas técnicos. É. Mas ele tá carregando, né? Tá. Ai, desliga total. Isso aqui só escurecia a tela e daí de mexer ali ele voltava. Ele fica tipo num stand-by assim, mas só que daí tem que apertar lá a tecla de ligar. Ai, esses carregamentos. Tudo tem que carregar, né?
Olha que é a página. Não anotou aí? 192, item 21. Sim, desligou. Tá aqui no bolso. Item qual? 21. Faz favor, tem que desligar os dados móveis e ligar o Wi-Fi. Tá ligado os dados móveis aí. Então vamos dar uma boa noite novamente a todos, pedindo desculpa aí por uns probleminhas técnicos aí. Mas então vamos retomar com o nosso estudo da Gênesis, capítulo 12. Essa Gênesis mosaica aqui do capítulo 12, ela é bem longa. A gente parou no item 21. Posso ler? Observemos inicialmente que se no momento da criação de Adão e Eva suas almas tivessem sido tiradas do nada, como se ensina, eles deviam ser principiantes em tudo, não deviam saber o que é morrer. Uma vez que estavam sós na terra, como enquanto viveram no paraíso terrestre, não tinham visto morrer ninguém, como então teriam podido compreender no que consistia a ameaça de morte que Deus lhes fazia? Como Eva teria podido compreender que parir com dor seria uma punição, visto que, tendo acabado de nascer para a vida, ela jamais tivera filhos e era a única mulher existente no mundo? Portanto, para Adão e Eva, as palavras de Deus não deviam ter nenhum sentido. Mal surgidos do nada, eles não podiam saber nem como e nem por que haviam surgido ali. Não podiam compreender nem o Criador e nem o motivo da proibição que lhes era feita. Sem nenhuma experiência das condições de vida, eles pecaram como crianças que agem sem discernimento, o que torna ainda mais incompreensível a terrível responsabilidade que Deus fez pesar sobre eles e sobre a humanidade inteira. Então aqui falando novamente Adão e Eva, lá do princípio, como muitos acham que começou com Adão e Eva, mas aí se eles foram os primeiros, como diz aqui, eles seriam ingênuos, né? não teria ainda a virtude de discernir as coisas ainda. Recém tinham saído da forma, não sabem nada, né? Estão aprendendo as coisas. E aí então eles não tinham noção das coisas, né? Se fosse eles os primeiros, né? O primeiro casal. Eles não deveriam saber o que é morrer também, né? Uma vez que estavam sós na terra, como enquanto viveram no paraíso terrestre, não tiveram visto morrer ninguém. Como então teriam podido compreender no que consistia a ameaça de morte que Deus lhe fazia? Que Deus ameaçava e eles ficavam com medo, ficavam com vergonha, mas eles não tinham noção de nada, se fossem realmente os primeiros, né? Não faz sentido isso. Então a gente estudando esse estudo de Kardec, a gente vai vendo que realmente vai comprovando as coisas. Mas que nem aquele dia, né? Comentou também. A última terça-feira que eu vim, que faz tempo, né? Não vim na terça. Que da onde é que Caim achou a mulher dele? Tinha só Adão e Eva, Caim e Abel, só os 4.
Ele é que ele casou e teve filhos e teve não sei quem, não sei quem, não sei quem. Pois é, daí tinha que ter tido uma sogra, a gente comentou, né? E essa sogra, esse pai e mãe dessa mulher veio da onde? Você não pode casar com um irmão, né? Se veio só Adão e Eva no mundo e tinha só Caim e Abel, caso tem o que diz ali, né? Pelo que eu entendi, tinha só Caim e Abel, né? Aí Caim matou Abel e ficou só os três, Adão, Eva e Caim. E dali que veio a mulher, já que... Pois é. Então ali comprova que não eram os únicos. Fica meio, sabe, dá pra dar uma questionada, porque não tem como, dali que veio a mulher. Então aí a gente... A não ser que ele casou com a mãe dele de novo. Não. No caso, falando assim, né? Só se ele... Mas aí não tem lógica. Não. Isso aí é a comprovação de que não eram sós, né? Vamos pro 22. Entretanto, o que é um impasse para a teologia, o Espiritismo o explica, sem dificuldade e de forma racional, pela anterioridade da alma e pela pluralidade das existências, lei sem a qual tudo é o mistério e a anomalia da vida do homem. Como efeito, admitamos que Adão e Eva já tiveram vivido e tudo logo se justifica. Deus não lhe fala como as crianças, mas como a seres em condições de compreenderem o que compreendem, provas evidentes de que eles tinham aquisições anteriores. Admitamos aos demais que tenham vivido em um mundo mais adiantado e menos material do que o nosso, onde o trabalho do espírito substituía o do corpo e por sua rebelião contra a lei de Deus, simbolizava pela desobediência, tenham sido por punição afastados de lá e exilados para a terra, onde o homem, pela natureza do globo, é constrangido a um trabalho corporal, e reconhecermos que Deus tinha razão em lhes dizer: no mundo onde ireis viver, daqui por diante cultivareis a terra e dela tirareis o alimento com o suor de vossa fronte. Em dizer à mulher: parirás com dor, porque porque está a situação deste mundo. O paraíso terrestre, cujos vestígios se tem procurando inutilmente na terra, era, portanto, a representação do mundo feliz onde Adão havia vivido, ou melhor, dizendo a raça dos espíritos, da qual ele é a personificação e a expulsão do paraíso. Marca o momento em que esses espíritos vieram encarnar entre os habitantes da terra. E a mudança da situação foi a consequência da expulsão. O anjo armado de uma espada flamejante que veda a entrada do paraíso simboliza a impossibilidade em que se acham os espíritos do mundo inferiores de penetrar nos mundos superiores, antes que tenham esse mérito para a sua depuração. Veja-se adiante no capítulo 14, item 8 e SS. Então aqui está explicando, né, que o que é um impasse para a teologia, né, que eles explicam assim, que a gente estava falando, que era começar com esse único casal. Muitos teólogos ainda têm essa tese, né? O Espiritismo explica sem dificuldade de forma racional, né? Através
pela anterioridade da alma e pela pluralidade das existências, lei sem a qual tudo é mistério e anomalia na vida do homem. Então essa pluralidade das existências é que a gente sabe que, como a doutrina espírita estudou evolucionista, né? Evolucionista, a gente está sempre reencarnando para progredir, para aprender. E aí então pode acontecer também, que nem agora, né, que a gente comentou que estamos em período de transição, outro planeta que era mais evoluído também estava, e aí muitos rebeldes não quiseram aceitar, né, continuaram no mal, na rebeldia, e aí então foram exilados desse planeta, né, foram exilados do planeta, e aí então tiveram que reencarnar em outros planetas, né. E como diz aqui, tem que trabalhar então, né? Tem que servir de... Então, um trabalho árduo, né? Duro, pesado aqui na Terra, né? Um trabalho corporal. E aqui diz, e reconhecemos que Deus tinha razão em lhes dizer: no mundo onde ireis viver daqui por diante, cultivareis a terra e dela tirareis o alimento com o suor da vossa fronte, do vosso rosto. Então muitos foram exilados desses planetas melhores aí, mais evoluídos, e aí então foram, né, para outros planetas que estavam começando, né, ou expiações e prova, ou primitivo ainda, que é mais corporal, trabalho mais bruto, né, e aí tem que auxiliar aqueles outros lá que estão começando. E parirás com dor, porque esta é a situação desse mundo. Então, na nossa condição do nosso mundo é essa, né? Um trabalho ainda corporal, ainda bruto, mas já esse período de transição, a tecnologia já está facilitando bastante coisa, né? Já não está mais um serviço tão braçal que nem era antigamente. Hoje é mais, tudo é máquinas, né? Tudo por programas, né? Quando eu comecei era assim, tudo braçal. Agora já tudo por computador, tu programa ali tudo, ele já faz, já pega, né? Os pesos já faz. Então tudo a inteligência vai substituindo, né? Porque também onde antes fazia, por exemplo, muitos homens tinham que realizar um trabalho braçal. Aí hoje com a tecnologia, às vezes uma pessoa ali programa ali tudo, cuida ali, e aqui ele faz aquele serviço de vários homens, né? Muita gente até perdeu o emprego. Eles vão ter que ir acompanhando a tecnologias, né? Vai surgindo outras coisas. E aí então, esse paraíso então terrestre, cujo vestígio se tem procurado inutilmente na Terra, era portanto a representação do mundo feliz, onde Adão havia vivido. Então esse paraíso, né? Que a gente tem, cujos vestígios se tem procurado inutilmente na Terra, que na Terra não existe esse paraíso ainda, né? Um dia vai ser, né, um paraíso de paz, né, de amor, mas ainda está em construção, né, essa Terra. Então era uma representação desse paraíso terrestre aqui na Terra, representação de um mundo feliz, né? Onde Adão havia vivido, ou melhor dizendo, a raça dos espíritos, da qual ele é a personificação, né? A gente estudou que Adão não é um homem, né? Mas sim uma raça, né? Uma personalidade que estamos vivendo aqui, né? Que estamos transitando. Então ou seja, estamos vivendo uma era adâmica, né? A era dos Adãos, né? Então essa era vai ter um período X de anos, nós vamos ter que viver. E aí então, passado esse período, vai transitar para outro período, né? Que aí vai ser outro tipo de raça daí, né? Ou seja, nós estamos transitando para o planeta de regeneração. Então vai estar terminando a raça adâmica, para quando chegar a regeneração totalmente, vai estar aqui na Terra somente outro tipo de raça. Não vai ser mais essa raça adâmica aí, né? Que é uma... Vai ser a evâmica. Aí vai ser outra, né? Pode ser, né? A gente não sabe ainda. Ninguém disse ainda que tipo de raça vai ser na regeneração, né?
Isso não foi informado até. Eu, pelo menos, não tenho informações sobre isso, né? Então, a expulsão do paraíso marca o momento em que esses espíritos vieram encarnar entre os habitantes da Terra. E a mudança de situação foi a consequência da expulsão. Então, eles tiveram que viver aqui entre nós, que a gente estava comentando, foi esse exílio, né? Tiveram que sair, então, de um planeta melhor para vir para cá. O anjo armado, e diz lá no Gênesis, né, que fala lá que quando eles foram expulsos, né, e aí então Deus diz ali que vai ter que, né, aqui vamos ver aqui, que Deus disse então que vai ter que cultivar a terra e dela tirareis o alimento com o suor da vossa fronte. Então eles saindo desse lugar que eles estavam, aí tem uma passagem ali na Bíblia que diz assim: o anjo armado de uma espada flamejante, ou seja, que ele guarda o local ali, que ele vigia, né? Que veda a entrada do paraíso. Simboliza, ó, aqui Kardec está dando outra chave, ó. Então diz isso aí lá, né? Que tem esse anjo lá com uma espada flamejante que está guardando lá a entrada, que não for expulsa, ele está lá guardando, né? Isso tudo é simbólico, né? Não vai estar expulso daqui, agora vai ficar um guarda lá, um anjo, né? De asa, com espada, escudo, né? Isso aí só em filme, né? E aí então esse anjo, ó, armado de uma espada flamejante que veda a entrada do paraíso, ó, Kardec diz aqui, ó, simboliza. Então é simbólico, né? Isso simboliza a impossibilidade em que se acham os espíritos dos mundos inferiores de penetrar nos mundos superiores, antes que tenham esse mérito pela sua depuração. Ou seja, então eles vão ter que se depurar. Então eles saem desse planeta melhor, que nem no caso Adão e Eva saíram, um exemplo, né? Como diz ali. E aí vem para o nosso planeta para começar do zero ali. Auxiliar os outros, no caso, né? Na sua evolução. E aí então, quando eles tiverem o merecimento, que eles conseguirem, né, praticar as virtudes, eles se melhorarem, no caso, e conseguirem ter esses méritos de voltar para esse lugar onde eles viviam, aí com certeza eles podem voltar, né? Então a gente pode dizer que esse anjo com uma espada flamejante seria, no caso, a questão das leis, né? Das leis da consciência, ou seja, as leis de amor, justiça e caridade, né? Que está ali, no caso, aguardando para que seja cumprido, né? Enquanto a gente não cumprir isso, a gente não volta para né? Não volta, ou também não ganha o mérito de ir também para um lugar melhor, né? Que nem nós, a gente pode passar de fase, mas se nós não tiver mérito para isso, nós vamos continuar ou retornar para um planeta primitivo ainda, né? Tá recém começando. Então tudo depende do nosso merecimento, né? Dos nossos esforços, o que a gente está fazendo. Porque só quando a gente desencarnar, que estamos no último segundo, já não são mais trabalhadores da última hora. É trabalhadores do último segundo, não tem mais tempo a brincadeira. Então quando a gente desencarnar, que vai saber a realidade, né? Se realmente fez os esforços, se não fez, se vai ter um mérito para reencarnar num planeta regenerado. Se não, vai ter que fazer a trajetória tudo de novo, vai ser mais árduo, né? Mais complicado. Porque hoje podemos dizer que nós temos a faca e o queijo na mão, né? Como diz o dito popular, nós temos tudo na mão para fazer o dever de casa, né? E aí a gente tem na mão e não está fazendo, daí complica, né? Então a gente tem que se esforçar, né? Então vamos para o 23. Entenderam ali então? Caim, após o assassinato de Abel, responde ao Senhor: a minha iniquidade é muito grande para que possa ser perdoada. Vós me expulsais hoje de cima da terra, e eu irei me ocultar
de diante da vossa face. Serei fugitivo e vagabundo pela terra, e quem quer que me encontre me matará. O Senhor lhe respondeu: Não, isso não acontecerá, porquanto quer matar Caim. Quem matar Caim será severamente punido. E o Senhor pôs um sinal sobre Caim, a fim de que aqueles que o encontrassem não viessem a matá-lo. Tendo-se retirado da frente do Senhor, Caim foi vagabundo sobre a terra e habitou na região oriental do Éden. Havendo conhecido sua mulher, ela concebeu e pariu Enoque. Ele construiu uma cidade a que chamou Enoquia, o nome do seu filho. Gênesis 4, 13 a 17. Então aqui são passagens que estão em Gênesis do capítulo 4, 13 a 17. Então aqui agora a gente já passou Adão e Eva. Daí agora vem outra fase aqui que estamos estudando agora, que está falando sobre o Caim, né? Que Deus também, no caso assim, simbolicamente puniu Caim, né? E aí então, vamos ver o que diz aqui, se tem alguma coisa que fala aqui no 24. O que Kardec vai falar sobre isso? Se nos perdemos a letra da Gênese, eis a que conclusões chegamos. Adão e Eva estavam só no mundo após uma expulsão do paraíso terrestre. Só posteriormente tiveram os filhos Caim e Abel. Ora, Caim, tendo matado seu irmão e se retirado para outra região, não tornou a ver seu pai e sua mãe, que ficaram só novamente. Só muito mais tarde, na idade de 130 anos, foi que Adão teve um terceiro filho, chamado Sete. Após o nascimento de Sete, Adão ainda viveu, segundo a genealogia bíblica, 809 e teve mais filhos e filhas. Portanto, quando Caim foi se estabelecer a leste do Éden, só havia 3 pessoas na terra: seu pai, sua mãe e ele sozinho. De seu lado, entretanto, Caim teve mulher e um filho, que poderia ser essa mulher e onde ela poderia desposá-lo. Ele construiu uma cidade, mas uma cidade pressupõe habitantes, uma vez que não se presume que Caim a fizesse para si, sua mulher e seu filho, nem que pudesse construí-la sozinho. Portanto, temos de concluir dessa mesma narrativa que a região era povoada. Ora, não podia ser pelos descendentes de Adão, que então havia sido reduzidos a um só, Caim? A presença de outros habitantes ressalta igualmente dessas palavras de Caim: serei fugitivo e vagabundo pela terra, e quem quer me encontre me matará. E da resposta de Deus lhe deu por quem ele temeria ser morto, e que utilidade teria o sinal de Deus que pôs para preservar a sua vida, uma vez que ele não iria encontrar ninguém. Ora, se havia na terra outros homens, além da família de Adão, é que eles ali estavam antes dele. De onde se deduz essa consequência tirada do mesmo texto da Gênese? Adão não foi o primeiro, o único pai do gênero humano. Capítulo 6, item 34. Então aqui Kardec está falando, né, que está comprovando ali que então eles não eram sós, né?
E aí falou até daquilo que a gente já tinha comentado, antecipou, na verdade, que o Caim pegou e casou, né? E aí então, mas como que ele ia casar, né? Se só tinha Adão e Eva. Ele foi para outro lugar, né? Ali falando também da questão de idade também, depois Adão e Eva, depois Adão ele foi ter filho com 100 e poucos anos. 100 e poucos anos, né? E aí depois fala em 800 anos, né? Mas viveu, seu amigo. Mas só que aqui na verdade a gente tem que entender que no Velho Testamento essa questão assim de idades não é a mesma idade que a nossa, entendeu? É diferente. Não é no sentido assim, eles botam ali, por exemplo, 100 e poucos anos, 800 anos, mas aquilo ali não é um cálculo correto, entendeu? É para aquela época que eles botavam os números lá daquela época lá, mas não é uma coisa assim excepcional, entendeu? Tipo assim, mas como que os homens do Velho Testamento viviam quase 1000 anos? É impossível um homem da nossa raça adâmica, que é o nosso corpo, né? A gente estava comentando que é um tipo de raça para viver nesse planeta que a gente vive. Ele não olha, por mais que tu cuide a saúde, vive uma vida natural, né? Tu pode até teve casos de homens que viveram quanto tempo? Sei lá, no máximo uns 110, 120 no máximo, né? Mas não assim, caso de 800 anos é um absurdo, né? Então é um erro lá. Erro não, tempo deles lá do Velho Testamento estava provavelmente correto, né? Que eu não sei se Kardec vai falar aqui em relação à idade. Mas isso eu já estou adiantando que são aprofundamentos, né? Dos estudos que a gente vai ter depois sobre o Velho Testamento. Até naquela época era tanta dificuldade até de comida e coisa, né? A gente vê nos filmes, pelo menos. Fazer aquele pãozinho, era aquele pãozinho com água muitas vezes, né? O povo era cheio de dificuldade. É que daí tem os prós e tem os contra. É que naquela época também, se a gente parar pra pensar, não tinha assim as doenças que tem hoje também, né? Não tinha doenças assim que nem tem. Tá, mas aí no caso, no começo... Aí depois começou a surgir doenças. No começo só tinha o Jardim do Éden, que nem diz lá. Só o Jardim do Éden. Então, de onde é que veio os outros mundos? Os outros, norte, sul e frente. Pra onde que... Pois é. Né? Então aqui realmente está comprovando, né? Kardec está mostrando para nós, e qualquer pessoa que pode ler, que acompanhar, estudar, vai raciocinar e vai ver que realmente não tem como dizer que começou com Adão e Eva, né? Com tudo que a gente está estudando, que está comprovando aqui, mostrando, e como Kardec mesmo diz aqui, a própria Bíblia, né? Está interpretando, dizendo assim, não, mas como? Tem outros, deve ter outras pessoas, né? Outros povos, né? Vamos ver aqui o que ele diz aqui. Então aí depois ele teve um filho. Então Caim, tendo matado seu irmão, se retirado para outra região, não tornou a ver seu pai e sua mãe, que ficaram sós novamente. Só muito mais tarde, na idade de 130 anos, foi que Adão teve um terceiro filho chamado Sete. Após o nascimento de Sete, Adão ainda viveu segundo a genealogia bíblica, 800 anos, e teve mais filhos e filhas. Portanto, quando Caim foi se estabelecer a leste do Éden, só havia 3 pessoas na terra, né? O pai, a mãe e Caim. Entretanto, Caim teve mulher e um filho. Quem poderia ser essa mulher e onde ela pudera desposá-la? Ele construiu uma cidade, mas uma cidade pressupõe habitantes, uma vez que não se presume que Caim a fizesse para si, só a mulher e seu filho, nem que pudesse construí-la sozinho, né? Como é que ele ia fazer tudo sozinho? Mas como é que ele ia tocar essa cidade? Como é que essa cidade ia prosperar? Pois só os 3 ali. Sim. Né? Então, para ter uma cidade a gente visa assim, né? Mais populações, mais pessoas, né? Povoamento. Portanto, temos de concluir dessa mesma narrativa que a região era povoada,
Ora, não podia ser pelo menos, não podia ser pelos descendentes de Adão, né? Que a tese todo mundo acha que todo mundo é descendente de Adão, né? Que então haviam sido reduzidos a um só, Caim, né? E aí então a presença de outros habitantes ressalta igualmente dessas palavras de Caim: serei fugitivo e vagabundo pela terra, e quem quer que me encontre me matará. E dá a resposta que Deus lhe deu: por quem ele temeria ser morto? E que utilidade teria o sinal que Deus lhe pôs para preservar sua vida, uma vez que ele não iria encontrar ninguém? Ora, se havia na terra outros homens, além da família de Adão, é que eles ali estavam antes dele. De onde se deduz essa consequência? Tirada do mesmo texto da Gênesis. Adão, então, né, não foi nem o primeiro nem o único pai do gênero humano, né? Então, realmente comprovando isso, né? Vamos para o 25, então. Eram necessários os conhecimentos que o Espiritismo forneceu quanto às relações do princípio espiritual com o princípio material, sobre a natureza da alma, sua criação em estado de simplicidade e de ignorância, sua união com o corpo, sua marcha progressiva e ilimitada através de sucessivas existências e através dos mundos que são outros tantos degraus na senda do aperfeiçoamento. Seu livramento gradual da influência da matéria pelo uso do livre-arbítrio, a causa dos seus pendores bons ou maus e de suas aptidões, o fenômeno do nascimento e da morte, da situação do espírito na erraticidade e, finalmente, o futuro, que é a recompensa de seus esforços para se melhorar e da sua perseverança no bem, para lançar a luz sobre todas as partes da gênese espiritual. Graças a essa luz, o homem sabe doravante de onde vem, para onde vai, por que está na terra e por que sofre. Sabe que seu futuro está em suas mãos e que a duração do seu cativeiro neste mundo só depende dele. A Gênese despida de alegoria, acanhada e mesquinha, lhe aparece grande e digna da majestade, da bondade e da justiça do Criador. Considerada desse ponto de vista, a Gênese confundirá a incredulidade e a vencerá. Então aqui a gente encerra aqui essa Gênese mosaica, e eu acho que assim deu para nós ter uma boa base, entender bem, né? Ali os primeiros capítulos da Gênese mosaica ali, que a gente teve um bom entendimento ali, né? Com a chave de Kardec. Aí futuramente a gente vai dar continuidade nesses estudos, aí vamos se aprofundar mais, porque é um estudo que é importante, né? Apesar que muitos nos dizem que muitos espíritas são contra, né? Não querem estudar a Bíblia, mas ali tá as nossas origens, né? E tá tudo ali escrito nos originais, e a gente deve pesquisar, né? O próprio Kardec diz que a gente deve investigar, procurar, né? Estudar isso aí, se aprofundar mais. Então é muito bom, né, a gente poder estudar isso. E Kardec aqui nos deu uma boa dica, né, um bom norte para nós. Deu para nós entender bem, assim, já pelo menos o pontapé inicial já do que é o Velho Testamento, o que é a Gênese mosaica, né? Que não é uma historinha ali, né, que começou com Adão e Eva, né? Aquela coisa toda, já deu para nós ter um norte seguro, já, não tem uma população, né? E aqui dizemos, né, que então, através dos conhecimentos que o Espiritismo nos forneceu,
quanto às relações do princípio espiritual, né, com o princípio material, sobre a natureza da alma, sua criação em estado de simplicidade e de ignorância. Viu? Então é isso que a gente tem que entender, né? Que na doutrina espírita a gente já estudou e estuda, e na questão 115, né, que tem a pergunta lá, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. Aí os benfeitores dão uma longa resposta lá, né, e dizendo que não, né, nós somos criados simples e ignorantes, sem saber. Então, se nós saímos da forma do Criador simples e ignorantes sem saber, como é que nós vamos estar num paraíso lá e depois sair do paraíso e ir para o sofrimento? Não faz sentido, né? Então é isso que é importante a gente entender e estudar, que a gente foi criado simples e ignorante para evoluir e crescer, né? Intelectualmente e moralmente. Até um dia, assim, de nós chegarmos a ser digno de estar realmente num paraíso de belezas, né? Num planeta melhor, né? Numa situação melhor. Mas nós ainda não temos essa condição ainda, né? Um dia nós vamos ter. Então é isso que é importante nós entender, que a doutrina espírita é uma doutrina que ela é evolucionista, né? Não existe essa tese de que o Deus criou a gente perfeito e que aí então são os anjos decaídos, que a gente comentou. Isso aí é uma tese da igreja católica, né? Inclusive muitas igrejas, muitas religiões fazem mais ou menos esse mesmo sentido aí da questão da evolução. Tem muitas religiões que têm essa tese aí também. Então é importante nós saber o que é isso tudo, né? Nós entender à luz da doutrina espírita, né? E que a Gênese de Moisés é as nossas origens, ou seja, as nossas origens aqui do planeta Terra, né? Lá do início fala da formação do planeta, né? Que a gente estava vendo, né? Que aqui na Gênese de Kardec explica também bastante, né? Então começa com toda aquela formação lá no livro A Caminho da Luz, Jesus com uma pleiade de espírito, né, fazendo toda a engenharia, arquitetura, né, e colocando em ação o projeto, né. Foi tudo organizado, planejado por eles, né. E aí então até começar a vir os primeiros povos, né. E aí que então se deu esses primeiros povos, daí depois vindo essa raça adâmica, né, que está até hoje aí, a raça adâmica, e agora que já está sendo, vai terminar essa raça aí, né? Que a gente comentou antes. Entenderam? Então, ficou bem explicado, então. Podemos prosseguir, então. Eu vou lá que não tá legal. Tomar um chá. Então tá. Vai chamar Pega tua chave. Você cuida lá, então. Tomar um chazinho também. Eu tô espremendo aqui. Tá bom, então. Sei lá. Tem, então. Faz parte. Aqui, ó, tá branco, né? Passa pra outra página. Mas o que tu fez aqui? Nada, tava indo mais pra baixo só e não tem nada. Não, mas vai descendo. Tinha mais pra baixo. Vai Tinha descendo umas que vai aparecendo. Branco, então. Claro. Ó, agora o novo aí tu vai descendo aí, tá? Então nós vamos para um novo assunto agora. Um novo capítulo. O capítulo 13 agora. Então a gente terminou o capítulo 12. Então nós vamos agora adentrar então nos milagres segundo o Espiritismo. Então nós vamos estudar sobre os milagres segundo a doutrina espírita. Então aqui na primeiro subtítulo, características dos milagres. Nós vamos estudar essa característica dos milagres, ela é bem longa. Tem bastante assunto, vai longe. O problema é que o negócio não tá se mexendo. Achou as características dos milagres? É o item 1. A página não tá descendo.
segura ele que ele vai mais rápido. Tá. Achei. Tu achou pra mim, né? Vai, é grande primeiro. Em sua acepção etimológica, a palavra milagre, de mirare, admirar, significa admirável, coisa extraordinária, surpreendente. A academia assim a definiu: um ato do poder divino contrário às leis conhecidas da natureza. Então tem uma nota de rodapé 189. De acordo com o novo dicionário da língua portuguesa, de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, o vocábulo milagre apresenta, entre outras, as seguintes definições. Número 1. Feito ou ocorrência extraordinária que não se explica pelas leis da natureza. Número 2. Acontecimento admirável, espantoso. Número 3. Portento, prodígio, maravilha. Número 4. Ocorrência que produz admiração ou surpresa. Número 5. Religião. Qualquer manifestação da presença ativa de Deus na história humana. Número 6. Religião. Sinal dessa presença, caracterizado sobretudo por uma alteração repentina e insólita dos determinismos naturais, e etc. Nota dos revisores da obra. Então aqui dessa nota dos revisores está explicando bem sobre o dicionário, né, da língua de português, sobre essa palavra. Aqui logo no primeiro número, aqui no número 1, eu achei interessante isso aqui: feito ou ocorrência extraordinária que não se explica pelas leis da natureza. Então realmente é uma coisa assim que está dizendo aqui que vai além das leis de Deus, né? Mas então, a gente estudando as leis divinas, a gente sabe que tudo é de acordo com as leis, né? Não tem nada que vai ultrapassar as leis, não existe isso, né? Então eles querem mostrar que o milagre seria uma coisa extraordinária, né? Uma coisa além do... Então ali diz também, significa admirável, né? Coisa extraordinária, surpreendente. Entendeu o que é milagre? Então vamos continuar. Na acepção usual, essa palavra, como tantas outras, perdeu seu significado original. A sua aplicação, que antes era geral, ficou restrita a uma determinada ordem de fatos. No pensamento das massas, um milagre implica a ideia de um fato sobrenatural. No sentido litúrgico, é uma derrogação das leis da natureza, pela qual Deus manifesta o seu poder. Essa é, com efeito, sua acepção vulgar, que se tornou o sentido próprio, de modo que só por comparação e por metáfora a palavra se aplica às circunstâncias normais da vida. Uma das características do milagre, propriamente dito, é a de ser inexplicável, pela razão de ocorrer a revelia das leis naturais. Tanto é essa a ideia que está associada ao milagre, que se é encontrada uma explicação para um fato milagroso. Disse que ele não é mais um milagre, por mais surpreendente que ele seja. Outra característica do milagre é a de ser insólito, único, excepcional. Do momento em que ele se reproduz, seja espontaneamente, seja por um ato da vontade, é porque ele está sujeito a uma lei e, por consequência, sendo ou não conhecida essa lei, ele não pode ser
um milagre. Então aqui ele explica bem, né? Falando sobre esse milagre, então, que não, como a gente estava comentando, né? Então, do momento em que ele se reproduz, seja espontaneamente, seja por um ato da vontade, é porque ele está sujeito a uma lei, né? Então, tudo está sujeito a leis, né? Não existe nada que vá acima das leis, gente. Então, isso que é importante nós continuar entendendo. E aí, então, por consequência, sendo ou não conhecida essa lei, ele não pode ser um milagre. Então, o milagre não... Então, realmente, para nós, assim, na doutrina espírita, os milagres não existem, né? Então, o milagre não existe para nós. E sim, o que existe? Existe o que todos nós estamos submetidos a leis, né? A leis de Deus que muitas vezes vai ser permitida a alguém, né? Alguma coisa ou não, né? Tudo depende das leis, né? Não vai existir algo assim fenomenal, extraordinário que vai passar por cima das leis, né? Para que se realize aquele fato, aquele ato, né? Então vamos pro 2. Aos olhos do ignorante, a ciência faz milagres todos os dias. Que um homem realmente morto seja devolvido à vida por uma intervenção divina, isso é um verdadeiro milagre, porque esse fato é contrário às leis da natureza. Entretanto, se esse homem estiver aparentemente morto, se ainda existir nele um resto de vitalidade latente, e a ciência ou uma ação magnética conseguir reanimá-lo, para as pessoas esclarecidas é um fenômeno natural, mas para o homem comum, ignorante, o fato passará por miraculoso. Se um físico lançar no meio de uma planície uma pipa elétrica, fazendo com que um raio caia sobre uma árvore, esse novo Prometeu certamente será considerado como detentor de um poder diabólico. Aqui tem uma nota de rodapé. Poder diabólico. Nota de rodapé 190. Um outro exemplo é a história muito conhecida de Caramuru, que nos albores do descobrimento do Brasil, vendo-se acuado pelos indígenas, lançou mão do seu bacamarte e abateu um pássaro com um tiro certeiro, após o que passou a ser respeitado e considerado pelos silvícolas como detentor de poderes extraordinários. Então aqui é um fato que aconteceu aqui, o descobrimento lá, um povo ainda muito indígena ainda. Então ele tinha uma arma e deu um disparo, e daí para os índios não conheciam arma de fogo, essas coisas, né? E aí então desse disparo certeiro, aí eles acharam que ele tinha poderes, alguma coisa de acertar um pássaro assim, né? Mais ou menos isso. Daí ele foi detentor de poderes extraordinários. Né? Até tem um filme assim que mostra que, por exemplo, que filmes assim de viagem no tempo, sabe? E aí tu volta lá no tempo e daí tu tem por exemplo, tu tem um isqueiro, um troço. Aí tu acende aquilo, daí o povo tudo meio das cavernas, tudo com medo assim, né? E aí pra nós é uma coisa muito comum, né? E pra eles já não, fazer fogo não era tão fácil, né? E aí ele só ali com a mãozinha, ele liga o isqueiro ali, o cara, meu Deus, o cara tem fogo na mão, né? O cara é Deus, né? Então são coisas assim que é tipo assim que a gente está conversando, né? Que daí eles tinham aquilo como um fato extraordinário, como se fosse um milagre no caso, né? E assim, e nos dias de hoje, para nós aqui eles falam assim, a ciência faz milagre todos os dias.
E para nós, assim, hoje, o que a gente vê para os nossos dias atuais, trazendo para os nossos dias atuais, muitas, assim, religiões, assim, né? Credos que se dizem fazer milagres, né? Que se dizem curar pessoas, que estão fazendo um monte de curas, né? Espirituais, fazendo as pessoas andar, isso e aquilo, mostra lá as pessoas lá, saltitando, o que tu tinha, né? Aquela coisa toda. Agora, os canais de TV, o que mais tem é esses canal de religião, né? E aí mostra bastante, né? Aqueles amigos, aqueles irmãozinhos lá mostrando aqueles tipo de coisa. E que para nós espíritas a gente já sabe, né? Que isso aí não... né? O espírita que é espírita não vai cair nesse conto do vigário aí, né? De achar que alguém faz milagre, uma coisa assim do tipo, né? Que a gente já está estudando que milagre não existe, né? E que se alguém tiver que receber uma cura, né? Que nós vamos estudar também aqui, a cura vai depender da tua fé, né? O que Jesus dizia quando ele curava? Ele diz assim, eu te curei, vai, não, né? Ele nunca dizia assim, eu te curei, né? Mesmo que ele tinha uma autoridade moral, né? Mas ele nunca dizia que eu te curei. Ele dizia assim, a tua fé te curou, te salvou, né? Ele falava. Então isso tudo vai depender da nossa fé e vai depender também das leis divinas, né? E existe também uma lei de permissão que vai permitir se eu mereço ou não receber uma cura ou não, né? Que isso aí não preciso ir num lugar também para ser curado, né? Porque tem muitos muitos assim atrativos, né? Para chamar a atenção do povo, aquela coisa toda. E inclusive, gente, eu conheço assim até espíritas que são espíritas trabalhadores, tá? E vão viajar lá, não sei para onde, para o interior, lá que tem um que faz cura lá e vão para lá. Então isso é um sinal de quê? Né? Com todo respeito aos irmãos e irmãs, né? Se alguém está ouvindo ou vai ouvir isso, né, que eu estou dizendo, mas é uma verdade isso. E a pessoa, se ouvir, ela vai saber que, ela vai entender o porquê. Porque, na verdade, falta o quê? Né? Falta um estudo, né? Um estudo para entender, né? Como é que funciona as coisas. Né? Como é que não existe nada extraordinário. Eu vou ter que viajar não sei quantos mil quilômetros lá para tal lugar que tem um cara lá que está curando todo mundo. Mas isso é uma ignorância nossa. Porque se eu tiver merecimento, muitas vezes eu posso ter até uma doença que agora nós estudando aqui, tudo se esforçando, dá com pouca espiritualidade, tá fazendo cirurgia aqui no nosso perispírito, aqui eu nem sei que eu nem sabia que eu fui curado. Por isso que eu digo, o bem ele é silencioso, ele não faz alarde. E não precisa estar dizendo, né, que tu foi curado, fulano, beltrano, ciclano, não precisa, né? Não precisa ficar fazendo alarde, né? Isso é uma questão interna de cada um, vai depender dos nossos esforços. Vai entrar uma lei de permissão que eu tinha que, por exemplo, passar por uma doença grave, uma coisa assim, mas aí daqui a pouco eu estou me esforçando aí no caminho do bem, vamos atenuar isso aí, entra a misericórdia, né? Entra a lei de permissão. Deus, vamos dar uma chance para ele que ele está se puxando lá, então, né? Vamos amenizar isso aí, vamos dar uma coisa mais leve, ou vamos retardar essa doença para mais além, né? Ou para uma outra reencarnação, sei lá, enfim, né? A gente não sabe essas coisas, né? Ou seja, o que a gente tem que saber é que a gente não pode mais ser ignorantes, né? Leigos, assim, de achar que, estão fazendo cura lá em tal lugar, né? E muitas vezes estão fazendo cura de corpos, né? Cura de corpos. Porque isso aí daí é um assunto que vai dar muito pano para manga e é muita questão que tem ali também, muita coisa tem por trás disso aí também, né? Muitas vezes nem são espíritos bons que fazem essas curas, essas pseudo-curas, na verdade, né? Falsas curas. E na verdade a gente sabe que tem espíritos, por exemplo, espíritos assim ignorantes, né? Que eles têm um conhecimento assim de manipular fluidos. Tem espíritos que têm esse conhecimento, mesmo não sendo espíritos bons, espíritos evoluídos, né?
Eles sabem manipular. E aí então eles manipulam um fluido ali, fazem uma meia sola para tapar um remendo no teu perispírito, por exemplo. Mas só que aquilo ali é uma meia sola. Daqui a um pouco tu não tem o merecimento para aquela cura, é para te ficar com aquele problema. Né? E é permitido também que esses espíritos façam essas curas. Né? Deus permite isso. Né? Para que a pessoa, o que vai acontecer? Esse remendo, daqui a um pouco essa meia sola vai dar problema, né? E aí o problema vai vir mais grave ainda. Então isso aí vai servir de aprendizado para quem? Muito mais para a pessoa que é ignorante, que acha que a cura é uma coisa milagrosa, né? Que se resolve assim, basta ir lá que está tudo resolvido. Em tal lugar, que alguém que cure, né? E não é bem por aí, né? Esses espíritos também que fazem esse tipo de coisa, né? Às vezes médicos assim que não eram espíritos bons, desencarnam e fazem cirurgias no mundo espiritual. Eles aprendem ali, usam o médium ali e começam a fazer essas cirurgias aí. Né? Muitas vezes são cirurgias que é aquela coisa que a gente... Toda cirurgia, coisas que são realizadas assim, que não são feitas por espíritos bons, a gente pode ter certeza que não é realizado por espíritos bons, né? Ou seja, que não é feito um trabalho no bem, né? Um trabalho sério, que nem realmente a doutrina espírita, né? As casas espíritas, o movimento espírita, as casas que são sérias, né? Sérias realmente, que estudam a doutrina espírita seriamente, né? Que fazem os seus esforços para o bem. Ali vão ter benfeitores que vão realizar esses trabalhos realmente de acordo com as leis de Deus, né? Tá entendendo? Não uma coisa miraculosa, uma coisa que vai, né? Por que tem muitas casas, se nós botássemos, a gente brinca, até se botasse uma placa aqui, ó, Francisco faz cura espiritual aqui, mas isso aqui não ia ter, nós não conseguir nem se mexer aqui agora, nós ia estar assim numa correria louca para curar corpos, né? Então, e se realmente fizesse, tem gente que faz até cura, não, a gente faz cura até pela internet, aquela coisa toda, e a gente ia lotar de gente na internet também, querendo receber a cura pela internet. Né? Mas então, como a gente sabe que isso não é uma ilusão, né, de ótica, a pessoa tem que aprender, né, vai ter que conhecer a verdade para libertar da ignorância, né? Um dia todos nós vamos conhecer a verdade para nos libertar desses erros, né? Dessas dificuldades que a gente tem de achar que a vida é um passe de mágica, que, né, eu quero ser curado, eu vou em tal lugar, vou ser curado assim, tão fácil, né? Então isso é importante, a gente já... É que as pessoas não querem fazer esforços, né? Preferem ir lá, é mais rápido, é na hora, não precisa ficar me esforçando aí um ano. É a pressa que quer que se resolva as coisas, né? De uma hora para outra, mas não é assim que funcionam as coisas, né? A gente tem que... Aquele que tem uma fé raciocinada, que nem nós devemos ter na doutrina espírita, a gente tem que entender que tudo tem o seu tempo. Daqui a um pouco a gente comentou, tá, eu tô me esforçando no bem, mas daqui a um pouco me cai uma doença grave na minha mão. Como assim, né? Ao contrário do que a gente estava falando antes, mas eu estou me esforçando e estou doente, né? Mas quem vai dizer que não é para passar por aquilo, para aprender, para ver se tu tem fé, se tu tem perseverança, resignação, se tu acredita realmente naquilo que tu está professando, né? Se não é só da boca para fora. Daqui a pouco a pessoa cai no chão ali, se desespera. Pô, mas que Deus é esse que eu tanto estudei ali, tô agora me esforçando bem, Deus faz isso comigo. Né? Mas aí é uma ignorância, então realmente ele não sentiu, aquele não entendeu. Então a gente tem que estar preparados para que, se algo acontecer de grave na nossa vida, a gente entender o porquê, né? E a doutrina espírita nos explica isso tudo, né? Nos explica, nos dá o porquê, né? Então a gente não tem mais o desculpismo de mas por que está acontecendo isso comigo? Estou me esforçando, eu sou espírita. Mas e daí que tu é espírita? Né? Diz que são os mais devedores, são os espíritas.
Exatamente, o fato de ser espírito não quer dizer que vai acontecer um milagre. Que nem a gente está vendo aqui que milagre não existe. Né? Então isso é importante nós entender, né? A refletir bem sobre isso para nós saber o que a gente está lidando, né? Então vamos para o item 2 agora ou 3? Ah, não, era uma nota de rodapé, né? Ah, tá, desculpa, eu estava lá numa nota. Continuar. Então tu pode continuar, por favor. Porém, Josué, interrompendo o movimento do sol, ou antes da terra, em se admitindo o fato, eis aí o verdadeiro milagre, uma vez que não existe nenhum magnetizador dotado de um tão grande poder para realizar semelhante prodígio. Os séculos de ignorância foram fecundos em milagres, porque se considerava miraculoso tudo aquilo cuja causa era desconhecida. À medida que a ciência revelou novas leis, o domínio do maravilhoso se restringiu. Mas como a ciência não havia explorado todo o vasto campo da natureza, restou ainda uma parte bem grande para o maravilhoso. Então aqui está falando lá que Josué parou o sol, está comentando aqui, né? Aí está dizendo, mas nem um médium, né? Um grande magnetizador tem o poder de paralisar o tempo, né? Um sol, né? Vai ter que paralisar um planeta, no caso, não tem como, né? É um astro. Então aqui a gente está vendo que isso é importante, a gente estava refletindo bem antes, para nós, a gente viveu séculos e séculos de ignorância, né? Que foram fecundos, como diz aqui, em milagres, né? Então a gente assim viveu muito tempo isso, e está ainda muito enraizado dentro dos nossos espíritos a questão dos milagres, né? Então por isso a importância desse estudo aqui de Kardec da Gênesis, que ele está começando com as características dos milagres, né? Para nós entender, né, e refletir bem sobre isso, que então a gente tem que parar, né, de viver, né, no que a gente vivia sempre nos milagres, né? De que tudo era milagre, tudo era miraculoso, né? Tudo podia acontecer. Então a gente não pode ficar esperando essas coisas, né? Então hoje a gente estudando aqui agora a doutrina espírita, a gente já vai ver quantas pessoas, aqui eu até comentei, até espíritas, né? Que ainda estão ali trabalhando numa casa espírita. Poxa vida, mas que fé raciocinada é essa que eu tenho? Né? Se eu tenho um mentor ali de uma casa, tudo, né? Tá os benfeitores ali trabalhando. Pô, mas que fé é essa que eu tenho? Se eu tô com um problema, eu vou pedir ajuda para quem? Se não é para meus familiares, para o meu mentor, né? Pro nosso pai Francisco, né? A gente comenta, né? Pedir para eles ajuda, né? Ah, não, mas daí o pai Francisco não tá resolvendo nada. Ele não tá ajudando, né? Tá muito fraco. Assim como diz que tem muitas casas espíritas fracas, né? Essa casa espírita é muito fraca, que eu fui lá e saí de lá pior. Mas é a casa, é os benfeitores que são fracos ou é a pessoa? É a ignorância, não é? De o fato de eu achar que existe milagre. Ah, eu vou lá na casa de Francisco, lá tem Francisco, lá vai fazer um milagre lá. Francisco fazia milagre, né? Dizem que ele fazia, né? Milagre. Os milagres, né? Que a gente sabe que não eram milagres, né? Então o que acontece? Daí, então essa minha fé não é uma fé raciocinada, é uma fé fraca, vacilante, né? E aí então eu tô com um problema, mas essa casa aqui, esse Francisco, né, não tá resolvendo, eu tô com um problema, eu tô trabalhando, me esforçando bem, tô doente aqui, que Francisco é esse? Então eu vou viajar lá pro interior, sei lá pra onde, tem um cara que faz cura, não vou dizer nome de ninguém, tá? Não é o nosso objetivo, mas tem por aí, tá? Basta ver, por aí tem uns por aí que fazem cura por aí. E aí eu viajo lá quilômetros, lá eu chego lá, tem uma fileira, lá tem que pegar a senha, aquela coisa toda, para mim ser curado, né, por aquela pessoa. Então veja como é que é a nossa ignorância, né? Com todo respeito a todos, né? Porque na verdade a ignorância não é de se ofender por chamar, né? Ah, tá me chamando de ignorante. O sentido da ignorância é do não saber.
entende? Do não saber isso que a gente está estudando aqui. Que muitas vezes infelizmente tem irmãos espíritas que eles não se aprofundam nos estudos espíritas. Viu por que eu digo que essa Gênesis é um estudo aprofundado, não é? Um estudo aprofundado? Porque ele vai realmente se aprofundar nas coisas importantes, né? E Kardec fechou aqui com chave de ouro aqui. Coisas importantes para nós acabar com esses atavismos, essas questões, né? De milagres, né? Então vamos lá, vamos por item 3, então. Expulso do domínio da materialidade pela ciência, o maravilhoso se encastelou no da espiritualidade, que foi seu último refúgio, demonstrando que o elemento espiritual é uma das forças vivas da natureza, força que atua incessantemente juntamente com a força material. O Espiritismo fez entrar os fenômenos que dele resultam os círculos dos efeitos naturais, porque esses fatos, como os outros, estão sujeitos a leis. Se o maravilhoso for expulso da espiritualidade, ele não terá mais razão de ser, e só então se poderá dizer que o tempo dos milagres passou. Tem uma nota de rodapé 191. Diz assim: a palavra elemento não é tomada aqui no sentido de corpo simples, elementar, de moléculas primitivas, mas no de parte constituinte de um todo. Nesse sentido, pode-se dizer que o elemento espiritual tem uma parte ativa na organização do universo. Como se diz que o elemento civil e o elemento militar figuram no número de uma população, que o elemento religioso entra na educação, que na Algéria é preciso levar em conta o elemento árabe, e etc. Então aqui está se referindo ao elementos, né? Aqui fala elemento espiritual. E aqui então diz, né, que então, expulso do domínio dessa materialidade pela ciência, o maravilhoso se encastelou no da espiritualidade, que foi o seu último refúgio. Então, expulso do domínio da matéria, né, a materialidade pela ciência, então esse maravilhoso ficou então encastelado na espiritualidade, que foi o seu último refúgio, demonstrando que o elemento espiritual é uma das forças vivas da natureza, força que atua incessantemente, juntamente com a força material. O Espiritismo fez entrar os fenômenos que dele resultam no círculo dos efeitos naturais, porque esses fatos, como os outros, estão sujeitos às leis. Se o maravilhoso for expulso da espiritualidade, ele não terá mais razão de ser. Só então se poderá dizer que o tempo dos milagres passou. Então essa força que atua incessantemente, juntamente com a força material, esse Espiritismo fez entrar os fenômenos que dele resultam no círculo dos efeitos naturais, ó. Então a gente sai das questões materiais, né? E nós dentro da doutrina espírita, então a gente entra dentro do Espiritismo, entra dentro das questões dos efeitos naturais, né? São efeitos naturais que acontecem, porque esses fatos, como os outros, estão sujeitos às leis, né? Então esses efeitos naturais, tudo está sujeito às leis, né? Entende? Tanto as questões materiais quanto as espirituais. Tudo entram dentro dessas questões das leis, né? Desses efeitos naturais. O Espiritismo vem, portanto, por sua vez, fazer o que cada ciência fez quando surgiu,
revelar novas ideias e, consequentemente, explicar os fenômenos que são da competência dessas leis. Esses fenômenos, é certo, estão relacionados à existência dos espíritos e à sua intervenção no mundo material. Ora, é isto que dizem é o sobrenatural. Mas então seria necessário provar que os espíritos e suas manifestações são contrários às leis da natureza, que aí não há, nem pode haver, uma dessas leis. O espírito nada mais é que a alma que sobreviveu ao corpo. É o ser principal, uma vez que não morre, enquanto que o corpo é um simples acessório que se destrói. Sua existência, portanto, é tão natural depois como durante a encarnação. O espírito está sujeito às leis que regem o princípio espiritual, assim como o corpo está sujeito às leis que regem o princípio material. Mas como estes dois princípios têm uma afinidade necessária, como interagem incessantemente um sobre o outro, como de sua ação simultânea resultam o movimento e a harmonia do conjunto. Segue-se que a espiritualidade e a materialidade são as duas partes de um mesmo todo, uma tão natural quanto a outra, e que a espiritualidade não é uma exceção, uma anomalia na ordem das coisas. Então aqui novamente está falando aquilo que a gente estava estudando, né? O espírito está sujeito às leis que regem o princípio espiritual. Então tem leis que regem os princípios espirituais, né? Mas estão sendo regidos por leis, né? E assim como o corpo está sujeito às leis que regem os princípios materiais, né? Então tem as leis que regem os princípios materiais e os espirituais, né? Mas tudo sendo regido por leis, né? Então eles interagem um sobre o outro, incessantemente. Como de sua ação simultânea resulta um movimento e harmonia do conjunto. Segue-se que a espiritualidade e a materialidade são as duas partes de um mesmo todo, uma tão natural quanto a outra, e que a espiritualidade não é uma exceção, uma anomalia na ordem das coisas. Então tudo faz parte do contexto ali, né? Tanto um quanto o outro, né? Eles estão sempre em harmonia um com o outro, né? Então, deixa eu ver aqui o 5. Não, o 5 é curtinho. Dá para nós ler o 5 ainda. Para nós encerrar. Durante sua encarnação, o espírito age sobre a matéria através do seu corpo fluídico, ou perispírito, ocorrendo o mesmo quando ele não está encarnado. Como espírito, como espírito e na medida das suas capacidades, ele faz o que fazia quando era homem, apenas por já não ter o corpo carnal como instrumento, serve-se, quando necessário, dos órgãos materiais de um encarnado, que vem a ser o que se chama de médium. O espírito procede como alguém que, não podendo ele mesmo escrever, se vale da mão de um secretário, ou que, não sabendo uma língua, serve-se de um intérprete. Um secretário, um intérprete são os médiuns de um encarnado, do mesmo modo que o médium é um secretário ou intérprete de um espírito. Então aqui ele já entra no assunto, falando de um novo componente, né? Então, durante nós encarnados aqui no corpo físico, o espírito vai agir sobre a matéria, né? Mas para que o espírito haja sobre a matéria, ele vai agir através do seu corpo fluídico, ou perispírito. A gente já comentou sobre isso, né? Que o espírito, que é a inteligência, ele vai atuar sobre o nosso corpo físico, mas vai necessário que haja um corpo espiritual, né? Ele vai fazer esse meio de campo.
estão ocorrendo mesmo quando ele não está encarnado. Então, quando a gente desencarna, o que acontece? O corpo morre, né? Ele vai virar pó, né? Mas o espírito continua, é imortal. E além de o espírito continuar, ele vai levar junto consigo o seu perispírito. O seu corpo espiritual vai estar sempre junto com o seu espírito. Aonde ele for, em qualquer situação que ele desencarnar, ele vai estar com o perispírito, né? E aí então diz que, então muitas das vezes, então quando apenas por já não ter o corpo carnal como instrumento, então quando ele não tiver mais o corpo carnal como instrumento, ele vai servir quando necessário dos órgãos materiais de um encarnado, que vem a ser o que se chama de médium. Então é o que acontece nas reuniões espíritas, né? Fenômenos mediúnicos são muito comuns, né? Nas reuniões espíritas. Então a gente, o que acontece? Aqui tem uma família espiritual, né? E que vai agir sobre nós instrumentos aqui no corpo de... aqui encarnados no corpo de carne, né? E por isso que a gente diz, né? A gente comenta que a gente é apenas um humilde instrumento desses familiares, né? Desses benfeitores espirituais, não é? Porque aqui ele diz que nós vamos ser um secretário ou intérprete dos espíritos. Nós vamos ser sempre um auxiliar ali que eles vão se utilizar de nós para fazer as boas coisas, né? Boas ações, né? Trazer boas ideias. Que muitas vezes a gente se acha que tem alguma ideia boa, mas não tem nenhuma, né? Nós só temos problema, né? E aí quando vem boas coisas, aí que boa ideia e tudo, mas nós somos instrumento deles, né? E tem uma questão no livro dos Espíritos que diz, não lembro o número agora, que diz que de ordinário são eles que nos dirigem, né? De ordinário são os Espíritos que nos dirigem. Então vão dirigir, quem vai nos dirigir, né? Vai nos orientar. A gente sabe, tudo depende da nossa sintonia, né? Vai ser tanto os benfeitores quanto os malfeitores, né? Então a gente pode ser instrumento tanto para o bem, tanto quanto para o mal, né? Então existe esse livre-arbítrio aí que nós vamos ter que discernir através das nossas ações, nossos pensamentos, os caminhos a trilhar, né? Porque hoje a gente vive num momento muito dúbio ainda, né? Dúbio no sentido de muitas vezes a gente está assim, mais assim, às vezes pro lado das trevas, às vezes pro lado da luz, né? Mas às vezes a gente está até mais pro lado das trevas, porque do lado da luz, né? Que às vezes a gente está sempre assim durante o dia, às vezes sintonizando mais coisas, né? Coisas ruins, às vezes negativas, né? Coisas não edificantes do que coisas boas, né? Então quando vem coisas boas, a gente deve alimentar aquilo, seguir aquilo, né? E não continuar naquele movimento que se eu estou com movimentos ruins, maus pensamentos, eu já tenho que cortar. Como cortar isso? Através da prece, né? Orar e vigiar, como nos ensina Jesus, né? Então tá sempre orando e vigiando para que não caia em erros, né? Tanto erros de pensamentos ruins quanto atitudes ruins, né? Então tá, vamos terminar o nosso estudo por hoje, né? A gente comentou bastante coisa, né? Então anota qual é a página que parou aí. Então a gente para no capítulo 13, no item 6. Então vamos agora nesse momento convidar a todos, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vamos então fechar nossos olhos e somente agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do Cristo para aprender cada vez mais e que possamos através desses aprendizados sair do lodo da ignorância que nos chumba ainda este chão de imperfeições, de erros ainda, de desejos, né, carnais, de imperfeições, de vícios que ainda a gente vive muito, e que possamos sublimar esses sentimentos
esses vícios, tornando em virtudes. A gente possa cada vez mais nos aprimorar, nos melhorarmos, tendo uma fé raciocinada, uma fé convicta e acreditando nisso tudo que a gente está estudando, está professando, que a doutrina espírita nos traz. Agradecemos então por tudo, por todos, por toda a família reunida, pelos nossos mentores que nos inspiraram, pelo nosso Pai Francisco que orienta a todos. E damos então por encerrado as nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então tenham todos uma boa noite e até os próximos encontros.